bem-vindos. Estamos em mais um programa, Palavras Consoladoras, uma edição do canal do YouTube que tratará dos assuntos de Jesus, seus exemplos e ensinamentos. Este programa é da responsabilidade da União Municipal Espírita. Em 15 minutos estaremos com vocês. Então, hoje nós estamos com a nossa colega, né, de estudos espíritas, e nós estamos, então, com um livro que nós vamos conversar sobre esse assunto muito importante, né? Bem-vinda, Karina. Oi, Joanete, boa noite a todos. É uma alegria imensa estarmos aqui em mais um programa Palavras Consoladoras. O tema de hoje, Karina, é Na Hora da Fadiga. Esse tema que a gente vai trabalhar juntas, né, eu e você. Eu gostaria que você lesse para nós, para depois nós pudéssemos, então, elaborar, esmiuçar e trabalhar em cima do texto. Então tá, esse texto, ele está no livro Estude e Viva, que é uma psicografia do Francisco Cândido Xavier, pelos espíritos de Emmanuel e André Luiz. E o texto que nós vamos abordar nessa noite chama Na Hora da Fadiga. Quando o cansaço te procure no serviço do bem, reflete naqueles irmãos que suspiram pelo mínimo das facilidades que te enriquecem as mãos. Pondera não apenas nas dificuldades dos que, ainda em plenitude das forças físicas, se viram acometidos por lesões cerebrais, mas também no infortúnio dos que se acham em processos obsessivos vinculados às trevas da delinquência. Observa não somente a tortura dos paralíticos reclusos em leitos de provação, mas igualmente a dor dos que não souberam entender a função educativa das lutas terrestres e caminham estrada fora de coração enrijecidos na indiferença. Considera não apenas o suplício dos que nascem em dolorosa condição de idiotia, reclamando o recurso alheio nas menores operações da vida orgânica, mas também o perigoso desequilíbrio daqueles que, no fastígio do conforto material, resvalam em ateísmo e vaidade, fugindo deliberadamente às realidades do espírito. Medita não somente na aflição dos que foram acidentados em desastres terríveis, mas igualmente na angústia dos que foram atropelados pela calúnia, tombando moralmente em revolta e criminalidade, por não saberem assimilar o benefício do sofrimento. Quando a fadiga te espreite na esfera da ação, pensa naqueles companheiros ilhados em padecimento do corpo e da alma, a esperarem pelo auxílio, ainda que ligeiro, do teu pensamento, da tua palavra, da tua providência de tuas mãos. Se o desânimo te ameaça, examina se o abatimento não será unicamente anseio de repousar antes do tempo. E se te reconheces conscientemente disposto de energias para ser útil, não te confies à inércia ou à lamentação. Quando a fadiga apareça, recorda que alguém existe a orientar-te e a fortalecer-te na execução das tarefas que o alto te confiou. Alguém com suficiente amor e poder a esperar-te os recursos e dons na construção da vida maior. Esse alguém é Jesus, a quem aceitamos por mestre, e que certa feita asseverou positivo à frente dos seguidores espantados por vê-lo a servir num dia consagrado ao descanso. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. É um texto muito importante, muito interessante, né? Porque nós reclamamos muito quando nos sentimos fatigados. A minha pergunta, Karina, se refere ao seguinte, ó, quando o cansaço te procure no serviço do bem, reflete naqueles irmãos que suspiram pelo mínimo de facilidades que te enriqueçam as mãos. Como podemos levar esse ensinamento a esses irmãos que sofrem de lesões cerebrais, idiotias, ou até problemas físicos, ou até problemas obsessivos, para que eles compreendam que o cansaço também pode ser o serviço do bem? Na realidade, o que acontece é que muitos irmãos nossos, acometidos de determinadas
limitações orgânicas, aquele espírito ele está preso a um corpo físico que como limita a ação deles sobre a matéria. Então, é um espírito que está cativo ele está vindo em expiação num corpo que não faz com que ele possa se movimentar. E muitas vezes as pessoas que têm facilidades, que têm um corpo perfeito, que têm condição de se movimentarem, de serem úteis, elas se fadigam por qualquer coisa. Então, o que acontece é que nós temos que exemplificar o serviço no bem quando nós estamos sãos, quando nós estamos em condições de sermos úteis. E muitas vezes nós deixamos com que a fadiga, com que o cansaço visite a nossa mente e a gente fique com as nossas mãos improdutivas. E quantos irmãos que têm essa condição difícil, que não têm condição de se movimentarem, eles gostariam de estar na nossa condição e poderem servir. Mas como a reencarnação, ela faz com que muitas vezes nós tenhamos a limitação para que não venhamos a falhar naquelas propostas que viemos, não é? Então, essa limitação do corpo físico, ela vem justamente para fazer com que o espírito aprenda. Mas a gente não deve se fadigar quando nós temos condição de servir e não o fazemos. Importante isso, bem observado. Aí uma outra pergunta, muitos que sofrem no leito, né, como nós estávamos falando, as suas deficiências, eles não souberam entender, muitos não entendem essa função educativa, porque nós sabemos, nós que somos espíritas, entendemos que nós trouxemos determinadas limitações para o nosso aprendizado, porque se nós tivéssemos a liberdade, nós poderíamos fazer o mesmo erro de vidas passadas. Então, como tu pontuaste, as limitações são entraves, às vezes, para que essa liberdade não nos provoque, então, piores situações. Mas como é que nós podemos explicar para os nossos ouvintes que essa função, ela é educadora, educativa, e é da aprovação da Terra? Toda dificuldade que nós tenhamos na nossa vida, muitas pessoas pensam que são castigos de Deus, isso, e não o são. Uhum. Toda dificuldade, toda dor, todo impedimento, todas as angústias pelas quais nós sofremos, elas têm uma função educativa, elas não têm função punitiva, porque Deus é justo e bom. Então, muitas vezes o que acontece é que a gente, tendo condição, como falado, porque no texto ele faz um paralelo entre aqueles que têm uma dificuldade pela condição orgânica deles, pelo seu corpo físico, e aqueles que estão no oposto, em que eles têm a liberdade, têm um corpo sadio, mas não percebem a função educativa da dor. Então, eles deixam com que, porque aquele corpo que ele está adoentado, que ele não tem condição de se movimentar da cama, não temos muito que exigir desse nosso irmão, porque ele está num processo expiatório e a gente já explicou que aquele corpo deficiente, ele é um impedimento para que o espírito não se comprometa, muitas vezes, mais perante a justiça divina, com a sua própria consciência. Mas a nós que estamos do outro lado, no paralelo que estamos sãos, nós temos que perceber a função educativa da dor e nos espelharmos nesses nossos irmãos que estão no catre, que estão em dificuldades, que estão com doenças limitantes, com doenças degenerativas, com doenças que tolhem a pessoa no seu ir e vir, enfim, que não fazem com que a pessoa, ela não pode caminhar, ela não tem condição de ver, ela não tem condição de dialogar. Então, a gente tem que se espelhar nesses nossos irmãos que têm essa condição de limitação física, para que a gente não perca a oportunidade de percebermos a função educativa da dor. Na verdade, nós, né, somos assim, entendemos às vezes como um castigo divino as pessoas que não têm o entendimento espírita. E nós sabemos que nós temos que ensinar, e que nós também, como espíritas, entender que são oportunidades de refazer até débitos passados. E quando essa fadiga atinge nos momentos de ação, como nós estamos assim,
nesse momento de ação, e nós estamos agindo e acabamos no sentido fatigados. E os aqueles que estão ilhados do corpo, né, e na alma, e ficam só esperando a providência divina. Nós temos que agir, não é, Karina? Com certeza, nós temos que partir para a ação na nossa vida. A gente não pode Isso. ficar na inação, porque o tempo passa muito célere para todos nós. Então, nós somos chamados constantemente a testemunhar o nosso nível de aprendizado, o quanto que nós estamos nos aproximando de Deus ou nos afastando de Deus. Então, nós temos que dar o nosso testemunho. Então, muitas vezes, naquele momento difícil, a gente acha que aquilo nunca vai acabar, que aquela dor, que aquela dificuldade é para sempre, e não é verdade. Tudo tem um momento, tem um tempo. Então, aquela dor, aquela dificuldade, aquele sofrimento, ele tem um tempo. Ele vai chegar um momento que ele vai cessar. Então, felizes aqueles que aproveitam aquele momento de forma a sofrerem aquela privação resignadamente. E quando a gente fala de forma resignada, não é o resignado não é sentar na cadeira e deixar passar, esperar que Deus faça por nós. Não é. Resignado é a gente movimentar todas as nossas forças, mobilizar todos os recursos que a gente tiver para a gente melhorar, para a gente ter um aprendizado com aquilo. Porque se isso não se efetivar, a gente não ganhou nada. Então, o nosso espírito tem que crescer naquele momento mais difícil. E não dá para ficar esperando que o céu vá fazer por nós, porque os benfeitores amigos não agem por nós. Eles nos ajudam naqueles momentos difíceis, mas eles não fazem as coisas por nós. A ação compete a nós. Então, nós temos que trabalhar naqueles momentos difíceis, mesmo que nos sintamos fadigados, né? Que a gente esteja cansado daquela dificuldade, porque haverá um momento em que aquela dor vai passar. Vai passar. Essa a nossa ação de hoje, mostrar aos nossos irmãos que o sofrimento ele tem um porquê, que não é por um acaso, e que nós não conseguimos recordar porque temos o esquecimento do passado. Mas se determinadas dificuldades aparecem nas nossas vidas, é para que nós possamos encontrar recursos, agir no bem, entender a situação e ir avante, porque só assim nós iremos crescer. Então, eu agradeço, dou a oportunidade agora para a Karina, então, dar uma palavrinha aos nossos ouvintes. Então, estamos perto do Natal, né, Karina? Isso aí, estamos próximos do Natal, é um momento, é um Natal atípico, nós diríamos, né? Nós estamos num momento atípico. A humanidade, ela vem sendo chacoalhada no sentido de despertar os valores morais. Isso. Então, o grande problema nosso, inclusive nessa questão do sofrimento, da fadiga, é que nós temos um grande problema moral. Nós nos afastamos muito de Deus. E um dia a gente vai ter que se aproximar dele. E essa aproximação, muitas vezes, ela vem pela dor. Porque a gente, no momento em que nós estamos bem, muitas vezes a gente não se dá conta de agradecer, né? De ter a gratidão a Deus por tudo aquilo que nós temos. Então, a dor, quando ela nos visita, ela vem para nos tirar da nossa zona de conforto e fazer com que a gente mude. Essa é a função da dor, com que a gente se aproxime mais de Deus. Então, a gente ter mais Jesus no nosso coração, menos Papai Noel, que a gente tenha mais os ensinos de Jesus presentes na nossa vida, na nossa família, porque naqueles momentos de fadiga em que a gente está extenuado, está cansado, a gente tem que ter a certeza de que Deus sempre está do nosso lado, nos apoiando, nos ajudando naqueles momentos difíceis. Não desanimemos da luta em momento algum. Muito bem. Então, nós queremos agradecer a presença da nossa amiga Karina. Nós queremos pedir a Deus, nosso Pai, né, que ilumine todos os lares, que nesses momentos de tristeza, nessa época que estamos passando de pandemia, a fé, a esperança e a certeza de um Pai consolador e bom nunca nos abandone. E deixamos, então, um abraço carinhoso a todos que estão nos ouvindo. Eu gostaria de convidar também os nossos irmãos que estão vendo e ouvindo essas nossas entrevistas, que possam passar aos outros, para que eles também tenham momentos de reflexão e que conheçam essa doutrina maravilhosa e consoladora. Um abraço a todos.